Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa direto ao ponto pelo Canal 20, sendo também transmitido simultaneamente pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 23 do mês de outubro de 2018. Muito bem, nós estamos numa semana de extrema importância para o país, né, para o Brasil, mas que não menos que importante também para o mundo. O mundo está de olho no Brasil, porque hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de hoje a 4 dias, o Brasil irá novamente para as urnas para elegermos todos o nosso futuro presidente da República, o que também vai acontecer em alguns estados onde terão o segundo turno para elegerem seus governadores. Então nós vamos discorrer alguns assuntos sobre o assunto, e principalmente sobre esse assunto, entre outros, mas eu quero também cumprimentar que está aqui do meu lado uma grande profissional do rádio e da televisão, com muita experiência, a jornalista Juliana Horta. Muito boa noite, Juliana. Boa noite, Parreira. Boa noite a todos os internautas, todos que estão assistindo o Canal 20. Obrigada pela nossa audiência. Bom, Juliana, é um prazer recebê-la aqui no programa. Aliás, eu quero ter a oportunidade de ter a Juliana conosco, doravante, em todos os programas, né? Ela aceitou o convite e o desafio de estar organizando aí toda a agenda do programa, com contatos, entrevistas, do programa Direto ao Ponto, tanto da TV, no Canal 20, como do rádio, da Rádio Ilhabela FM 87.5, por onde a Juliana também já passou na extinta Rádio Cidade. É verdade. Né, Juliana? Então nós vamos trabalhar juntos para melhorar a produção dos programas, em especial aqui, claro, do Canal 20, que vai ao ar toda terça-feira das 18 às 19 horas e que nós somos prestigiados, além da televisão, pelos nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Bom, Juliana, eu gostaria, inclusive, de começar com você para uma apresentação pessoal sua, né? Você é muito conhecida no meio dos jornalistas, no meio profissional, mas com absoluta certeza nós temos telespectadores, não é? Que quer saber quem é Juliana Horta. Bom, eu sou jornalista, né, de formação e fiz muito trabalho na área do jornal, fiz freelance para a Folha, para o Estadão, trabalhei muito com assessoria de imprensa, tive a honra de trabalhar com o grande desenhista Maurício de Souza, que eu fiz assessoria para ele. Trabalhei com um grande jornalista também, o Fernando Moraes, quando foi escrever o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Então eu organizei todo o trabalho de 50 anos dele, foi um grande desafio. Fui assessora de imprensa agora na gestão do prefeito de Ilhabela, o secretário do Meio Ambiente, Mauro, antes dessa mudança, né, que a gente está agora com a Salete nessa pasta. E trabalhei muito no rádio também, fiz Nova FM, fiz Eldorado, fiz a rádio de Ilhabela e é uma paixão, né? Quem trabalha com mídia não fica longe. Eu costumo dizer que política e comunicação, se você for picada por esse vírus aí, um abraço, é para sempre. É verdade. Na linguagem do nosso diretor, isso aqui é uma cachaça, né? Isso aqui é uma cachaça. Quem começa a fazer, se apaixona, mas desde que se identifique, né? Sim. Como em tudo, né, Juliana? Ninguém consegue produzir, ser produtivo, se não se identificar com aquilo que se propõe a fazer. E na área da comunicação não é diferente.
Mas eu acho assim que o litoral norte precisa ainda dar uma melhorada no sistema de deixar de apagar incêndios e trabalhar com planejamentos. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla e vou sempre falar sobre isso, como é importante a gente se planejar, organizar a agenda, organizar todo um trabalho, né? E ter uma mídia com planejamentos. Ô, Juliana, no jornalismo nós temos 3 áreas, a imprensa escrita, falada, televisiva. Você se identifica mais em qual dessas 3 áreas? Eu gosto muito de bastidor, né? Mas, na verdade... Que é a organização que você está se referindo. Fazer a produção, fazer assessoria, é muito gostoso. Mas também estar aqui com vocês é um presente, eu estou gostando muito do desafio. Que legal. Ó, a Cristiana Magalhães já está aqui conosco, né? Você sabe quem é a Cristiana Magalhães? Cristiane Magalhães. Olha, ela disse, eu estava aguardando o início do programa. Todo o conteúdo do programa é de extrema importância, mas, a meu ver, a maior importância é o ouvinte, é o telespectador ouvinte, que se nós não tivermos audiência, não faz sentido estarmos aqui, não é? Com certeza. Por isso, eu prestigio os nossos internautas que estão aqui, ó, coladinho na página do Facebook. Então, diz aqui o Gil Silva, grande colega, você conhece o Gil, lógico? Conheço. Gil Silva. O Gil... Trabalha na área portuária, Isso, né? E o Gil está em Manaus, viu? Nesse momento ele está em Manaus. Olha. E ele está nos cumprimentando aqui. Boa tarde, J. Parreira. E aqui... Boa tarde. Não, eu acho que então seria boa noite, né, ô Gil? Eu acho que você ia colocar boa noite, J. Parreira, aqui boa tarde, por causa do fuso horário de Manaus. Eu acredito que seja isso, tá? O José Luiz Soma, ele é de São Sebastião, aliás, o José Luiz Soma, eu quero cumprimentá-lo. Esse homem é um guerreiro, ele é forte, ele é de São Sebastião e ele tem um trabalho social, que aliás está na hora do José Luiz Soma começar a fazer o trabalho social que ele realiza anualmente. Ele monta cestas básicas. Não é vereador, não é político, isso é amor ao próximo, isso é um trabalho social de muitos anos. Ele monta cestas básicas que os munícipes, que a sociedade coopera com ele e depois ele faz... Ô José Luiz, você está aí conosco, diz aí como é que chama o trabalho que você faz, Natal Sem Fome, eu acho que é qualquer coisa nesse sentido. Seja bem-vindo, muito obrigado, viu, José Luiz Soma, pelo carinho da sua audiência. A Cristiane Magalhães está aí cumprimentando o Gil, respondendo para o Gil Silva. Boa tarde, meu amigo Gil. Legal, Cristiane. É muito bom que os nossos ouvintes, os telespectadores, interagem entre si dentro do programa, interagem conosco, nos auxilia na apresentação. Na verdade, Juliana, o primeiro bloco do programa é para descontrair, né, para ficar bem tranquilo. Então a gente vai bater nesse papo aqui com os nossos internautas e os nossos telespectadores. O Gil diz assim, ó... Como é que é? Rede Globo como sempre, e Rede Globo como sempre, acabando com a democracia o dia inteiro, batendo em Bolsonaro. Acho que não entenderam ainda o que o Brasil já escolheu. É verdade, mas o Gil já entrou no programa, né? O Gil já entrou no octógono e está dando um nocaute aqui na Globo, e bem merecido mesmo, bem lembrado o Gil. Mas sabe o que acontece, Gil? A Rede Globo deve nada mais, nada menos que 6 bilhões de reais de impostos. E o Bolsonaro disse que vai cobrar. Outra coisa que o Bolsonaro disse, que é candidato a presidente da República, e o Brasil irá às urnas no próximo domingo para definir o presidente, mas ao que tudo indica, né, Juliana? De acordo, segundo as pesquisas, eu recebo matérias da agência de rádio, direto de Brasília, do Congresso Nacional. Antes que a Globo passe, eu já recebi no meu celular a mensagem. Não que eu receba antes deles, não todos, né, a agência de rádio... É muito bacana esse serviço. Então, o Bolsonaro está aí com 64% de intenção de votos contra 31% do Haddad, então a Inês já é morta. Qual a sua opinião?
A última vez que eu vi, ele estava com 52%, né? Eu acho bem delicado esse assunto, porque eu não sou a favor do Bolsonaro de jeito nenhum. Eu acho que, por mais que o PT desgastou muito a gente, eu me vejo hoje numa sinuca de bico sem ter em quem votar. Não me sinto representada de forma alguma com o cenário que a gente tem aqui. Mas, como eu prezo esse trabalho e como nós estamos aqui pela democracia, eu entendo que o Bolsonaro vem para acabar com tudo isso. A gente não vai ter um espaço. E o mais difícil que eu vejo daqui para frente não é a posição dele, é o que ele incita as pessoas. Então, ele incita o ódio, a desgraça. A gente já vem aqui em menos de 20 dias, mais de 280 casos que são divulgados. A gente não sabe o resto. É, tudo em nome do que ele prega. Então, assim, tem gente com marca de... Mas você não acha que isso pode ser montagem? Eu não acredito que as pessoas... Você acredita em tudo que as redes sociais colocam? Não, eu tenho um filtro, eu pesquiso bastante antes de fazer minha opinião. Ainda mais nessa época que está muito difícil, né? A gente sabe que as mídias são tendenciosas, então eu gosto muito de acessar a internet, de ver quem são os jornalistas. E aqui você atribui o fato, então, de mais de 60% do Brasil, da nação brasileira, estar optando pelo Bolsonaro? Primeiro de tudo é o desespero. As pessoas não estudam e não, em nenhum momento você viu o Bolsonaro falando sobre a sua plataforma e plano de governo. Ele fala assim, a educação nós vamos resolver, a segurança nós vamos fazer. Tanto ele quanto o Haddad, eles têm um plano de governo registrado. Mas ele não fala sobre isso, porque ele não tem propriedade. Alguém fez, claro, está lá no site. Na sua opinião, você acha que o Lula, quando foi eleito a primeira vez, era um homem preparado? Também acho que não. Também acho que não. Mas eu acho assim que como as pessoas estão cansadas, desgastadas e não gostam de estudar e de ler, porque você tem um exemplo bem banal que eu vou dar agora. Você vê um evento, um banner no Facebook, que tem o nome do evento, o dia, o local, o horário, a pessoa vai lá embaixo e escreve, aonde? Que dia? Que horas? Se a pessoa não lê uma coisa tão simples, quem dirá vai estudar sobre história e o que a gente está passando hoje na democracia, que é muito desgastante. Bacana, então, já vê que o programa hoje vai pegar fogo. E eu já vou entrar no primeiro bloco de comerciais para a gente poder pôr lenha nesse assunto aí, mas vamos prestigiar aqui os nossos internautas, Juliana, e depois você vai continuar, viu? Que é muito importante, há controvérsias, porque diz o ditado que toda unanimidade é burra. Então precisa ter aí divergências para a gente também ter bases e conceitos a serem avaliados, tá bom? Vamos lá, a Cristiane Magalhães diz aqui, Juliana Horta, amiga muito querida, né? Pode mandar um alô para a Cristiane aí, ô Juliana. Fala lá para a Juliana. Ô, Cris, obrigado pelo carinho, você está sempre acompanhando aí a trajetória, obrigado mesmo, obrigado pela audiência. O Ralf, eu não sei se o Ralf está em Ubatuba ou se está em São Paulo, né? O Ralf é um parceiro da gente e é um empresário muito bem sucedido, tem seus negócios em São Paulo, mas tem residência fixa também em Ubatuba, é apaixonado pelo litoral norte. O Ralf diz assim, Juliana Horta, uma boa noite. Já vem uma pergunta aí do Ralf para você. Juliana Horta, uma boa noite. No seu ponto de vista, qual a diferença entre os candidatos a presidente da República, o Haddad e o Bolsonaro? Ela já deu aí uma pincelada antes de eu ler sua pergunta, mas ela vai detalhar mais ainda, viu, Ralf? Encontramos aqui alguém que se posiciona. O Gil Silva diz aqui, boa tarde, Juliana, que maravilha, uma grande profissional, parabéns, Parreira. Obrigado aí, Gil. O Ralf diz aqui, Juliana Horta e J. Parreira, como quero sair candidato à prefeitura por Ubatuba, quero vocês dois com este grande jornal me ajudando desde já, muito obrigado. Tá aí o Ralf lançando a sua pré-candidatura a prefeito de Ubatuba aqui no nosso programa em primeiríssima mão. Obrigado, Ralf, pelo carinho. Que credibilidade, hein, Parreira? Parabéns. Mas ele já colou você também, viu? Obrigada. A partir de agora é nossa, não é só minha não. Ô, Ralf, muitíssimo obrigado, viu? O Gil diz aqui, parabéns, Juliana, planejamento, pois nossa região está passando por uma
transformação e sem planejamento não temos um crescimento. Tá bom? Ó, eu vou para um bloco de comerciais, volto na sequência aqui com a Juliana Horta. Hoje o fogo vai queimar. Aguardem. Visite o site da Câmara Municipal de Caraguatatuba e fique por dentro dos trabalhos realizados pelo Poder Legislativo. Na página você conhece todos os 15 vereadores, lê as principais notícias, confere todas as proposituras aprovadas, pautas, acesso ao portal da transparência e ainda pode assistir ao vivo todas as sessões e audiências públicas. É a Câmara Municipal de Caraguatatuba levando mais transparência para a população. Vamos falar de balança. Olha lá, Balanças Vilela, do meu amigo Adriano. O Adriano é o novo empresário das Balanças Vilela. Aliás, é uma empresa com mais de 30 anos de tradição aqui em Caraguatatuba, né? Era do tio do Adriano, há 30 anos atrás, depois passou para o pai do Adriano, Zé Carlos. Zé Carlos agora tá velho, né? Aposentou, passou para o filho, que é o Adriano, Balanças Vilela. E ele falou, Parreiro, ó, Balanças Vilela, nós não trabalhamos só com a marca de Balanças Vilela. Isso é o nome fantasia, Sim. né? Mas atende aí todo tipo, modelo de balança, máquina de cortar frios, equipamentos para açougue, supermercados, mercearia. Balanças Vilela está aqui em Caraguatatuba, na Avenida Rio Branco, número 591, no bairro do Indaiá, quase em frente ao cemitério. O telefone é 3883-9530. Olha lá o Adriano, olha lá, trabalhando, ó. Balanças Vilela. O Adriano, ele também dá uma manutenção. Você faz um contratinho mínimo com o Adriano e ele faz a manutenção. O comerciante não pode, a balança não pode pesar menos, o consumidor levar mais. O consumidor também não pode levar menos com a balança pesando mais. Então tem que estar aferida. E daí o Adriano, tem um detalhe que precisa saber. O Adriano, ele é o único técnico no Litoral Norte credenciado pelo Inmetro. Todo o comércio, liga lá, olha lá, Balanças Vilela, 3883-9530. Tem também o WhatsApp 97408-3433. Fala com o Adriano e você não vai ter problema com a balança do seu comércio, tá dito, tá bom? Programa Direto ao Ponto, nesta terça-feira, dia 23 do mês de outubro de 2018. Programa Direto ao Ponto pelo Canal 20 e transmitindo também simultaneamente pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto. E também nós temos o canal de TV no YouTube, que vai depois, o programa fica gravado, quem não puder assistir todo agora, assiste depois. Mas o importante é que nós estamos aqui, ó, com muita gente. Olha, a Nilza Souza, ela é de Caraguatatuba, está nos cumprimentando com o seu boa noite. O Gil respondeu lá para a Cristiane, boa noite. O José Luiz Soma respondeu a minha solicitação. O trabalho social dele é Natal Sem Fome Solidário, né? Natal Sem Fome Solidário, inclusive, José Luiz Soma, você pode mandar o teu WhatsApp, teu meio de contato, porque as pessoas que estão nos assistindo, que queiram contribuir com o Natal Sem Fome Solidário, com esse trabalho magnífico, gratuito, que o José Luiz Soma faz, e há muitos anos que eu me lembre que eu comecei a participar e a divulgar esse trabalho do José Luiz Soma, viu, Juliana? Desde, acho que 2009 ou 2010, então lá se vão, que eu tenho conhecimento, são 8 anos. Trabalho muito bonito. O Alves Castedo, é isso? O povo não aguenta mais, Juliana. O Alves está dizendo que o povo não aguenta mais. A situação, e esse comentário é para você, porque você disse que é radicalmente contra
o Bolsonaro. Há controvérsias, nós vamos discutir isso daí. A Cristiane, ela diz assim, Juliana, aproveita e comenta do projeto da Corrente do Bem. Ai, que bacana. Tá bom? Maria Xavier também, da Barra Velha. Ilha Bela está aqui conosco, nos cumprimentando. Boa noite. O Gil diz assim, Juliana, ó, você mexeu, você cutucou a onça com vara curta aí, hein? Fala, ainda nem terminei, mas a gente chega lá. Se comparar o plano de governo, Juliana, verá que o plano de governo do Haddad perde longe e quem repreende a imprensa no plano de governo é o Haddad. Não tem como apoiar esta corrupção e se propõe a fazer a reforma política, diminuir ministérios, diminuir partidos políticos, não é? Tá bom, você já respondeu aqui, agradecendo ao Gil, a Cris. Maria Xavier diz assim, o que você sabe me explicar sobre a URSAL? URSAL? É, a União da América Latina. Como uma pessoa leiga e ignorante escolhe o Bolsonaro porque ele está representando o meu país, o Brasil. Não acredito que o comunismo se instale de vez, deixa eu abrir aqui, nessa terra abençoada que é o Brasil. O PT é comunista ou é comunismo, não é comunismo? Como é que fica, Juliana? Eu vou dar a minha opinião pessoal agora aqui, já que você declinou abertamente, publicamente o seu voto. Na verdade... Eu vou de 17, eu vou de Bolsonaro. Eu sei. Entre outros itens, o mais importante, na minha modesta opinião, e aí eu já não estou mais muito preocupado com os meus filhos, que a minha filha caçula está com 25 anos, então não tem que me preocupar mais com os meus filhos. Mas hoje eu me preocupo com os meus netos e assim, me preocupo com aqueles que têm filhos, né, crianças, como você tem uma filha e eu tenho meus netos. O Bolsonaro é radicalmente contra a ideologia de gênero. E eu também sou radicalmente contra ensinar sexo, que menino tem que beijar menino, a menina beija a menina, para depois, na idade adulta, escolher com qual vai você ficar. O que você diz a respeito da ideologia de gênero? Eu acho que, não, acho que essas informações são todas deturpadas. A gente tem todo mundo sabe que todos os candidatos têm uma equipe de marketing fazendo campanhas. Então isso é uma ação totalmente deturpada que hoje eles estão usando para falar, olha, não votem nisso. Uma cartilha? Essa cartilha nunca existiu, nunca chegou. Isso daí eles imprimiram. A Elizabeth de Alagoas. Esse material não chegou nas escolas. Não chegou nas escolas. Esse material chegou a ser feito, mas totalmente errado, não concordo. Foi retirado. Foi retirado. Chegou em várias escolas. Eu não concordo com isso. Mas, assim, tem muitos municípios que os professores, diretores de escola entraram com uma ação e o juiz concedeu uma liminar proibindo o uso do material nas escolas. Eu acho isso um absurdo, é surreal. Isso foi antes, hein? Isso foi antes de campanha. Sim. Isso foi antes de campanha. Durante a campanha, o que você está falando é verdade. Marketing, montagem. Agora mesmo soltaram um vídeo do João Dória, o mentiroso, né? Aquele que promete e não cumpre. Dele fazendo uma orgia com 5, 6 mulheres. Eu só invejei, porque, né? Eu sozinho não dou conta nem com uma, o cara encara meia dúzia, pô. Entendeu? Mas isso é outro papo para outra hora. Entendeu, Juliana? Você é a favor do colégio no sistema do militarismo ou você é a favor do que nós temos essa educação de hoje aí, com drogas e outras cositas mais soltas dentro dos colégios, além das agressões de vândalos, não diria alunos, mas são alunos vândalos, agressões físicas aos professores. O Bolsonaro é contra tudo isso. Eu, particularmente, como chefe de família, também sou.
Então, eu sou contra tudo isso que está errado no nosso país, mas eu não sou radical. Eu, na verdade, não gosto nem do nosso sistema, que é velho, arcaico, uma política porca. Sistema de governo, não tem, né? eu sou a favor da política pública, da gente fazer projetos, de ter uma curadoria e que tenham pessoas técnicas capacitadas para exercer uma função. O que hoje a gente tem no Brasil? A gente tem um médico que está lá fazendo na pasta da cultura, o cara responsável pela cultura na pasta do meio ambiente. A gente não tem pessoas qualificadas na sua área. Isso no Brasil como todo. Então é o vereador que indica, que não sei quem. Então a gente vê essa política... Chamado QI. Exatamente, isso é muito velho e porco. Então, assim, o sistema, na verdade, ele deveria mudar num todo. A nossa Constituição é velha, não tem fiscalização. Então, para que a gente tem tantas leis que não são exercidas como devem ser, não são fiscalizadas? Então, a gente deveria fazer uma reforma inteira. Ampla, Eu não ampla. sou a favor de nada do que a gente Mas, tem na sua aí. opinião, você acha que o Haddad, se eleito for, ele vai fazer isso? Você acha que o PT vai fazer Eu o acho. que ele não fez durante 15 anos que esteve no poder? Sabe por que eu acredito? Porque assim, Você acredita que vai fazer? eu olho nesse cenário não como ele, o PT, porque é isso que é o medo, é o pânico das pessoas de ter uma trajetória de anos ruim. Então, o pânico De muito roubo. de muito roubo, de muito horror, Muito de corrupção, desvio que de isso faz verba. com que a gente não tenha educação, que a gente não tenha escola, que a gente não tenha hospital. Então, isso gera todo esse caos. Eu concordo, as pessoas estão Mas com você medo. não acha que o Luiz Mas eu Inácio acho Lula que- da Silva vai governar por trás do Haddad? Eu acredito que ele pode ser um mentor. Claro, a gente não vou fingir que Ele a pode ser, gente não, que ele é um ele boa, é, né? que todo mundo O é Haddad bonzinho, é a cria fada. dele. A fada do dente não existe, infelizmente. Mas nesse cenário tosco e ruim que a gente tem hoje, eu acredito o quê? Num profissional, um profissional qualificado. O militar é um militar, então ele que vai trabalhar na área dele. Eu acredito que a gente tem um professor que tem muita qualificação para gerir um país. E as pessoas que ele está escolhendo para estar nos ministérios, como o da educação, são pessoas extremamente profissionais. E hoje a gente não vê isso do Bolsonaro. São pessoas loucas, desequilibradas. É o general, é o torturador. Você pode ver Mas você não acha que o Brasil precisa de um tratamento de choque em todas as áreas? Então, a gente deveria então derrubar o sistema e fazer outro sistema. Isso seria o melhor. E não trazer um louco que vai derrubar a nossa democracia. O Enéas, o saudoso doutor Enéas Carneiro, há 30 anos atrás, ele foi considerado louco. Ele era um cientista político. E hoje o pessoal se dobra venera ao doutor Enéas. Eu vim pensando isso no caminho para vir para cá. Falei, gente, sabe por que as pessoas falavam isso dele? Por causa da aparência. Porque ele era barbudo, baixinho, esquisito, falava forte, imponente. Isso assusta. Qual que é o nível do voto das pessoas? Votar no Collor porque era bonitinho? Que é isso? A gente está falando de quem eu vou escolher para ser meu parceiro sexual. Nós estamos falando quem vai governar o país inteiro. Isso é muito sério, não dá para brincar. Então, assim, nesse cenário que a gente tem hoje, as pessoas têm que votar com a consciência e com o coração. Porque qual é o meu medo, Parreira? Eu sou mãe de uma menina de 6 anos. Aí o Bolsonaro ganha, quer que todo mundo tenha arma, quer desmatar a Amazônia, não quer ter cuidado nenhum com nada, com o negro, com a mulher, incita o ódio. Então as pessoas estão saindo por aí hoje no metrô, que é verdade, porque eu tenho amigos que estão passando por isso, mulheres, chega no metrô, juntam uns 3, 4, ei, gostosa, vem cá. Ah, você não vai me dar atenção? Pode deixar que depois de domingo, minha filha, a gente resolve, a gente estupra. É isso que ele está provocando na sociedade. Se a gente tem Mas pessoas isso já que existe, né? já existe, mas Estupro, está pior, está assédio, pior. tá Ele muito está solto, cutucando tá muito isso, solto. ele está incentivando isso. Aí de matança de negro, matança de gay, nossa, viadinho, pera que a gente vai resolver. Não é assim que se resolve. Os problemas existem em todas as áreas, mas a gente tem que fazer com educação, com planejamento, que a gente começou a falar agora no comecinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo, a gente começa do zero então agora, viva o Bolsonaro, e como vai ser daqui para frente? Então mulher não pode sair na rua. O Gil diz aqui, a cartilha existiu sim, Juliana. Não chegou porque o Bolsonaro bateu e a Dilma não aceitou, mas saíram 3 milhões para esses custeios que Dilma não aceitou. Ah, que triste, né? É horrível. Ó, ele diz, não tem como aceitar um partido que já destruiu o Brasil. A Maria Xavier diz, sou extremamente contra o plano do governo do Haddad. E ela quer que você comenta sobre a Ursal.
Esse movimento todo da América Latina, né? Você é a favor dessa aproximação de Maduro, Bolívia, Peru? Você é a favor disso? Na verdade, eu sou a favor de todos nós, né, do Brasil, ter uma boa relação com o comércio exterior de qualquer localidade. O mundo, né? Com o mundo, mas E por com que essa planejamento. preferência do partido do PT Porque tá um caos a por esse Venezuela, grupo? né? Porque olha quantos bilhões foram tirados do BNDES, a quantia absurda, assustadora, de 700 bilhões de reais que foram distribuídos para esses países, Juliana. Você é a favor disso? Não Quando sou. você falou que nós precisamos de saúde, de educação, de segurança, disso, daquilo, e um governo que esteve aí durante todos esses anos desviou 700 bilhões para outros países. Eu acho isso foi horrível, é um tiro no pé, né? Não justifica. A gente primeiro tem que, né, cuidar da nossa casa. Como que você recebe uma visita, por exemplo? Eu arrumo a minha casa, faço um café, faço um suco e daí eu recebo. Se eu tenho condições. Então, se o Brasil não está com a casa em ordem, não tem que ficar emprestando para fazer Mas você admite marketing. que foi um erro do partido isso é um erro, PT? eu acho. Foi um erro? Na verdade, Muito isso bem. é investimento de marketing, Olha, está sendo questionado aqui, como você explica isto? As pessoas do PT estão se vestindo e excitando isto, a exemplo, o presidente do PT de Ubatuba, que entrou em uma igreja com camisa vestido de Bolsonaro. O que você me diz isso? Não faço nem ideia, né? Porque é uma contradição, então... E eu vi essa só ele matéria. mesmo vai poder responder. Eu só falo por mim, graças a Deus. Não, mas qual é a sua opinião desse comportamento? Nós estamos analisando comportamentos de ambos os lados. O próprio presidente Você acha que o do PT de Ubatuba... de Ubatuba fez isto? Então, eu não sei, eu não vi foto, eu não posso Tá bom, falar, né? mas você, vamos Mas não tem analisar o coerência. comportamento de quem quer que seja. Você acha que se for verdade... A provocação, não é verdade. Se for porque eu recebi verdade, essa não tem matéria. coerência, porque ele não Eu está apoiando o comentei no próprio rádio. partido, né? Oi? Se for verdade, essa pessoa não Ele, tem inclusive, não fez sozinho. Você está usando a palavra incitar. Ele incitou a todos os membros da diretoria do PT de Ubatuba que esses membros se vistam de amarelo ao estilo Bolsonaro e vá para as igrejas evangélicas durante o culto e se manifeste. Mas eu acho que é por conta da campanha nova, então, né? Que eles mudaram as cores, deixaram do vermelho para estar usando a campanha do Haddad de vermelho e amarelo, você não é acha isso? que o Haddad, o grupo do PT, escondeu o vermelho, escondeu o Lula? Nos últimos 15 dias, eles viraram uma verde e amarelo e tiraram o Lula, a imagem do Lula da parada. Por quê? Como é que você vê? É marketing, né? Eles têm que... O Lula atrapalha, então? Desgastou muito a imagem, né? O vermelho, essa questão toda do Lula, desgastou. Então, eles estão revertendo essa situação. Só para deixar bem claro, eu não sou petista, né? E não consigo ver ninguém nesse cenário que me representa. Como eu falei, eu sou a favor da gente ter uma grande mudança no sistema. Que as pessoas fossem técnicas e capacitadas para criar projetos e ter uma grande curadoria que fosse fazer essas análises. Então, eu tenho uma visão bem diferente de tudo que está aqui no cenário. Você é antipartidária. Sabe por quê? A palavra partido se parte. Como a própria Cristiane pediu para mim falar, eu sou a favor da rede do bem. Eu sou escoteira, sou voluntária há muitos anos. Eu vivo... Minha maior alegria é servir a quem precisa. Então, nisso, eu juntei a minha parte técnica, com toda a expertise, e fiz muitos projetos, fiz muitas ações, sem dinheiro. Tudo é possível. A rede do bem? A rede do bem são pessoas que se unem para ajudar qualquer pessoa. Então, que interessante, de repente estou na minha casa, eu tenho um grupo do WhatsApp e alguém fala assim, nossa, eu estou precisando, eu tenho 17 anos, tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, estou desempregada, estou precisando de fogão, de geladeira, de panela, você pode me ajudar? Então, imediatamente eu publico no Facebook, é uma rede social bem rápida. Gente, quem pode ajudar a fazer isso? E a gente sempre consegue. Então, tem muita gente precisando de tantas coisas, sabe? O Júlio diz aqui para você, os petistas estão botando terror e acham que é o Bolsonaro.
Eu acho que todo mundo está tocando terror, não existe esse ou aquele. Esses dois cenários estão bem desgastantes. É crime. Tem muita gente cometendo crime de várias formas. A Célia Soler de Ubatuba, ela diz assim, boa noite, Parreira. E quanto ao apoio do Augustino... Não sei quem é. Ô Célia, desculpe a minha ignorância, eu não tenho conhecimento. E quanto ao apoio do Augustino, não sei quem é Augustino. E a Cristiane diz assim, votar num candidato que libera armas é liberar tragédias. Eu tenho uma visão em relação às armas, porque muitas vezes a mídia ou a oposição política deturpa o que a pessoa diz. Eu vou dar um exemplo prático disso. O Enéas, quando foi candidato à presidência da República, ele disse, numa entrevista, que o Brasil tem a mesma competência ou maior, né? Uma maior competência de construir uma bomba atômica mais potente do que os Estados Unidos, etc, etc, etc. Deturparam. O que fizeram? Torceram as palavras, né? O Enéas, se ganhar, ele vai construir a bomba atômica no Brasil. Eu vejo que a arma não está proibida, porque qualquer cidadão, senão as lojas que comercializam armas estariam todas fechadas. Qualquer cidadão pode ir numa loja, se qualifica lá como uma pessoa do bem. O bandido não vai falar, mano, me dá uma PT aí e tal. Tá certo ou não? E registra, retira seu porte de armas. Então, qualquer cidadão do bem, usando a expressão aí da campanha do bem... Da Rede do Bem. Da Rede do Bem, simplesmente o governo, os 2 ou 3 últimos governos anteriores, eles incitaram e sugeriram à população ao desarmamento, o que não foi obrigado. Ninguém foi obrigado a entregar as armas. A população naquele momento entendeu que seria bom. Eu particularmente, sou uma pessoa que não sirvo para ter arma. Eu também não. Eu não sirvo para ter arma, porque eu costumo dizer que sempre atrás de uma arma tem um covarde. Sempre. Na sua grande maioria, com exceção aos profissionais que fazem uso da arma de forma profissional, conscientemente, mas o cara não põe uma arma na cinta para sair na rua e se alguém me azedar aqui, eu dou um tiro na cara dele. O que a população fez? Aderiu à ideia do desarmamento e desarmou-se. O que aconteceu? O outro lado, que é o bandido, ele se armou poderosamente. Há quem diga que os traficantes, bandido em geral, eles têm armas mais potentes, estão bem mais aparelhados com armamentos do que a própria polícia, e o cidadão comum está refém. Você põe uma grade na janela da sua casa, na porta da sua casa, você está presa lá dentro e o bandido está lá fora armado. Então, talvez seja essa a ideia, e não estou aqui para defender Bolsonaro. Nós estamos discutindo ponto de vista e interpretação das coisas. Não é? Bom, o cidadão do bem, como já existe. A Juliana quer ter uma arma para uma defesa pessoal, se um dia um ladrão, um bandido invadir, agredi-la, não é? Ou agredir sua filha, se você tiver uma arma, você vai se defender. E daí até a própria Bíblia diz, até a própria Bíblia não condena, se você, em legítima defesa da honra e da sua vida, você chegar a tirar a vida de alguém que invadiu sua casa. Ninguém vai falar, não, cidadão, pode entrar, não vai. Toda ação provoca uma reação. Então, eu vejo assim, e nós estamos numa época de campanha política, jamais o Haddad ou qualquer outro candidato que fosse, poderia ser o Ciro Gomes, a Marina Silva, o Álvaro Dias, o Boulos, não importa quem, iria tirar proveito desta ideia de que o cidadão pode se armar em defesa, mas não da forma pejorativa com que você colocou. Sabe, eu vou sair matando, vou incitar o ódio, a violência. Mas isso está acontecendo. Mas eu vim, eu peguei a balsa para estar aqui hoje. A balsa, a gente teve um problema enorme. Ela levou 15 minutos para atravessar e ficou 20 minutos parada porque não tinha onde atracar e fazer o desembarque. Tá reformando, só tinha um lugar, tinha uma outra balsa parada, foi horrível.
O que as mulheres do meu lado falaram naquele momento? Nossa, ainda bem que o Bolsonaro vai ganhar domingo, porque eu vou chegar aqui e vou chegar metralhando esse filho da puta. Desculpa Então. o palavrão, mas foi essa a realidade. Isso é uma Porque opinião dela. se o cara chega todo dia na TV na igreja e fica Mas você não acha que ensinando as isso é criancinhas, um desabafo? meu, ele tá, isso é um Você acha que na desabafo? prática Ele tá ela incentivando faria ela isso? fazendo Você isso. acha que na prática ela vai fazer Faria isso? sim, Não faz, porque ela se não sente faz. agora, eu tenho um É o presidente que você me acabou de apoia a dizer, fazer você isso. tem que falar por você. Ó, tem aqui uma pergunta para você. O que você acha que vai mudar com o Haddad? Que tem 40 petistas presos, ele com ficha suja, 33 processos, deixou São Paulo como o pior prefeito do Brasil. Um homem desse pode ser bom para o Brasil? Eu não acho que ele foi o pior prefeito de São Paulo, ele tem outros prêmios também, não é verdade essa informação. Mas eu acredito que com toda essa experiência, inclusive a negativa do próprio partido, ele quer mudança sim. Porque ele não vai estar entrando... Ele não mudou o Brasil em 15 anos que esteve. Então, mas nós estamos falando no de uma poder. pessoa, a gente não está falando um partido inteiro. Não tem. O cara também tem as pretensões dele, ele também Não, é um mas você há de técnico. convir que ele é comandado pelo Lula, pelo PT. Não é comandado, ele tem um Ele time busca que informações junta. na cadeia. Ele do tá com Lula. um time que caminha com ele. Pois é. Mas ele falou que se ele ganhar, todos continuam presos, que a justiça tem que ser feita e que muitas coisas têm que Não mudar. é isso que eu assisti da boca do Haddad e da Gleice Hoffmann e mais algumas pessoas numa reunião. Você não assistiu o Roda Viva? Então, foi no- ontem, né? Foi excelente, ele falou sobre isso. Cúpula, lá. aonde ele diz: o Lula vai subir a rampa do Planalto comigo. Não, isso não, se as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje viram ontem no Roda Viva, foi excelente a entrevista. Ele respondeu. Ele mudou o discurso dele porque Tem viu que não mudar, colou, não é né? que tem que mudar o discurso, tem que mudar a postura como profissional. É isso O que a gente Ralph, espera. Juliana, diz aqui assim: Juliana Horta, eu tenho também um trabalho, aí ele tem um trabalho que se chama Doações do Bem, que ajuda enfermos, ajuda enfermos com cestas básicas. Quem mais aqui? Programa gostoso, hein? Eu tenho também um trabalho que se chama Doações do Bem, que ajuda enfermos com cestas básicas. Temos também a Noite muito Italiana, a associação que serve jantar uma vez por mês. Vamos nos juntar. Aí, ó. Tá vendo? Que lindo. Vamos nos juntar. É isso que tem que ser, a Bacana. rede do bem. Parabéns. O Cinéias, da Viviana, diz: boa noite, gostaria de saber dela, de você. Juliana, você roubou a cena do meu programa, Juliana. Pedradas. Eu gosto. Brincadeira, por isso eu trouxe Juliana, uma pessoa que se posiciona, competente, visionária, empreendedora e dá a sua versão dos fatos. Mas o Cinéias pergunta para você. Gostaria de saber dela o que ela acha das ditaduras de esquerda e de direita. Então me fala melhor sobre isso, porque Você está não falando. tem conhecimento de causa? Não, ela está falando no geral qual ditadura de esquerda, mas o que ela está Gostaria de falando? saber o que Eu você também. acha das ditaduras de esquerda e de direita. Mas Ou o que? seja, No o nosso que é país, no ditadura? país de fora? Eu vou traduzir. É o que o Haddad está dizendo que vai fazer e o que o Bolsonaro está dizendo que vai fazer. De que é ditadura? É ditar as normas, as regras. Mas isso é... Você Na verdade, assim, como eu falei desde o começo, eu sou a favor de construção de projetos, construir, qualificar, dar emprego, eu sou a favor disso. Eu não sou a favor de ditadura de forma alguma, porque senão eu nem estaria aqui. Eu sou mulher, eu também tenho minha vida social, eu tenho minha filha de 6 anos, gosto de tomar cerveja, também toco percussão, gelada. Então, quando que eu faria isso com liberdade? Porque mulher, antigamente, que trabalha é prostituta. Se toma cerveja, então, Nossa Senhora. Então, a gente construiu todo um processo... Então, ditadura, não. Jamais, para em nenhum momento serve. Tá muito bem. Bom, o Ralph comunga... Não comunga. Ele comunga com o Gil. Não, do Gil não. Quem é que falou que não é nem Bolsonaro nem Haddad? Alguém falou. E o Ralph está dizendo aqui, ó. Ele não, nem Haddad e nem Bolsonaro. Aí, o Ralph lá de Ubatuba. Ele está respondendo para o Gil. Pro Gil. Doutor Edson Costa é médico, cirurgião, dentista, odontologista, tá lá no Tatuapé, capital São Paulo. Ele diz: boa noite, colega jornalista, tá? Cumprimentando você aí.
Dr. Edson, que é um grande jornalista também. Fiz curso de tiro prático e não tenho antecedentes criminais. Eu tenho o direito de possuir uma arma de fogo para defender o meu lar. Dr. Edson, uma pessoa culta, hein? Claro, todos têm, mas o meu medo é assim, vamos supor, né? É nesse sentido que eu digo, que estão deturpando a ideia do Bolsonaro de que a população pode sim ter armas de fogo. Então, mas essa informação a gente... Você concorda com o doutor Edson Costa? Não, eu concordo. A gente tem essa informação de que qualquer pessoa de bem que tenha prática, faz o curso, pode ter armas. Uma coisa é a gente já saber disso há muitos anos. Outra coisa é você incentivar a população a ter arma. Sem preparo, sem qualificação. Mas para defesa. Sabe por quê? Não é só a defesa. O nosso problema são os acidentes imensos que já estão acontecendo aí. Então, eu tenho uma filhinha de 6 anos, muito curiosa, sobe, pega a arma, carrega, mexe, ou leva para a escola. Leva para a escola, mas mata um isso é de amiguinho. responsabilidade dos pais, das pessoas que são responsáveis. Como é que vai deixar uma arma assim dentro de uma gaveta de um criado mudo, dentro de um armário? As crianças, aí a responsabilidade as crianças sobem em lugares inimagináveis que você tem que ter chave. Nunca vai imaginar. É sinistro. Quem tem criança em casa sabe o Adriano que é diz difícil. assim, olha, de todas as eleições para presidente que vivenciei, esta é sem dúvida a mais incrível. Primeiro, pela situação que vivemos atualmente no país, né? A situação que vivemos no país. Segundo, pelos presidenciáveis que se destacam de maneira muito peculiares. Comentário do Adriano Moraes, o tempo está rodando. A Evelyn Reis, nossa querida Evelyn Reis, lá de Ilhabela, e ela nos cumprimenta aqui, boa noite, Parreira. Juliana Horta, né? Juliana Horta. Eu não, vamos lá, deixa eu abrir aqui o comentário da Evelyn Reis. Olha, boa noite, Juliana Horta. As pessoas estão equivocadas em achar que terão posse de arma assim, de qualquer jeito, né? Eu não sou Lula e nem as pessoas com ele. A opinião minha. Parabéns a vocês dois, sucesso. Obrigada, Evelyn. Obrigada, bacana, Evelyn. O doutor Edson continua aqui, ó. Pergunta para essa distinta senhora. Ai, que legal. Pergunta para essa distinta senhora o que ela pensa sobre a escola de Frankfurt e a destruição da família tradicional e também da religião. Uau. Uau. Muito triste tudo isso. Ó, você responde aqui um pouquinho, vamos para um bloco de comercial. Segura aí, doutor Edson. Tá bom o programa. Hoje o Oscar vai falar que tinha que ter 2 horas de programa. Vamos lá. Visite o site da Câmara Municipal de Caraguatatuba e fique por dentro dos trabalhos realizados pelo Poder Legislativo. Na página você conhece todos os 15 vereadores, lê as principais notícias, confere todas as proposituras aprovadas, pautas, acesso ao portal da transparência e ainda pode assistir ao vivo todas as sessões e audiências públicas. É a Câmara Municipal de Caraguatatuba levando mais transparência para a população. Vamos falar de balanças. Olha lá, Balanças Vilela, do meu amigo Adriano. O Adriano é o novo empresário das Balanças Vilela. Aliás, é uma empresa com mais de 30 anos de tradição aqui em Caraguatatuba, né? Era do tio do Adriano, há 30 anos atrás, depois passou para o pai do Adriano, Zé Carlos. Zé Carlos agora está velho, né? Aposentou, passou para o filho, que é o Adriano, Balanças Vilela. E ele falou, Parreira, ó, Balanças Vilela, nós não trabalhamos só com a marca de Balanças Vilela. Isso é um nome fantasia, sim, né? Mas atende aí todo tipo, modelo de balança, máquina de cortar frios, equipamentos para açougue, supermercados, mercearia. Balanças Vilela está aqui em Caraguatatuba, na Avenida Rio Branco, número 591, no bairro do Indaiá, quase em frente ao cemitério. O telefone é 3883-9530. Olha lá o Adriano, olha lá, trabalhando, ó. Balanças Vilela. O Adriano, ele também dá uma manutenção
você faz um contratinho mínimo com o Adriano e ele faz a manutenção. O comerciante não pode, a balança não pode pesar menos, o consumidor levar mais. O consumidor também não pode levar menos com a balança pesando mais. Então tem que estar aferida. E daí o Adriano tem um detalhe que precisa saber. O Adriano, ele é o único técnico no Litoral Norte credenciado pelo Inmetro. Todo o comércio, liga lá, Balanças Vilela, 3883-9530. Tem também o WhatsApp 97408-3433. Fala com o Adriano e você não vai ter problema com a balança do seu comércio, tá dito, tá bom? Programa Direto ao Ponto, fazendo jus ao seu nome. Direto ao Ponto, hoje recebendo aqui Juliana Horta, essa jornalista competente que se posiciona, diz o que pensa, respeita a opinião de quem discorda dela, mas ela se posiciona, isso é muito bom. Ó, o doutor Edson, então, pergunta assim, com muito respeito a você, pergunta a esta distinta senhora, o que ela pensa sobre a escola de Frankfurt e a destruição da família tradicional e da religião. Aí, bom, eu desconheço, viu, doutor Edson, eu não tenho conhecimento da matéria, porque a escola destruiu a família tradicional e a religião, seria isso? Tá ligado a escola a isso ou não? Então, Juliana, é com você, doutor Edson está te ouvindo. O que eu sei é que essa escola, né, ela se baseou na união de um grupo de intelectuais e de estudiosos a fim de produzir um pensamento, né? Que era denominado na época como teoria crítica. Eu não sei sobre todas as informações do universo. Então, eu vou procurar saber melhor e depois eu te respondo se essa escola destruiu a família. Eu não sei. Mas eu sou a favor da família, sempre. Seja uma família com pai e mãe, com avó, cuidando, mãe solteira, homossexuais, não me importa. A família é muito importante. Claro. Ela traz a base para a gente, segurança. Hoje você pode analisar a estrutura psicológica de pessoas que cresceram sozinhas ou de pessoas que têm família. As pessoas que têm família têm mais segurança. Estabilidade. Tem mais estabilidade, inclusive emocional. Família é a base da sociedade, né? Foi instituída por Deus a família. Sim. Homem e mulher. Olha, é muito perigoso a minha pergunta para que minhas palavras não sejam deturpadas. Então vocês não as deturpam e nem colocam palavras na minha boca. Mas Juliana Horta, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Sim. E se multipliquem. Foi a ordem do Pai Celestial lá e pronto. Tá certo? Esse é o que diz a Bíblia. Eu, particularmente, creio no que está na Bíblia. Eu não vou atrás de pastor, de padre, de santo, com todo o respeito que eu tenho a todos os ministros de qualquer segmento e credo religioso. Eu creio no que está escrito na Bíblia, porque ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás e hoje nós vivenciamos o que foi escrito há 2000 anos atrás. Agora, então, a pergunta é: Deus criou macho e fêmea para se multiplicar. Você é a favor da união homem com homem, mulher com mulher? Eu sou, inclusive, porque muitos heterossexuais, né, a maioria dos homens, abandonam as mulheres, ficam grávida, tchau. Não, mas isso não tá, não é isso. Não vamos discutir. Tem mulher... Eu tô falando sobre isso, você não perguntou. Não, mas tem mulher também que pega a mala e vai embora. Tudo bem, mas a maioria hoje... Nós temos um amigo em comum na ilha, claro que eu não vou identificá-lo aqui, nós temos um amigo em comum na ilha, que ainda hoje no rádio ele falou: eu sou pai. Ele é pai e mãe, porque a mãe largou ele com as duas crianças, um casal. Então, a pergunta é direto ao ponto. Deus criou macho e fêmea e disse para multiplicar. Aí veio a terceira via do homem. União homossexual, homem com homem, mulher com mulher. Isso é tão antigo, já na Grécia já tinha isso. Então, você é a favor disso? Eu sou a favor, sim. Claro. Eu sou heterossexual, mas eu quero que todos sejam felizes da forma como cada um acha melhor, não interferindo na minha vida, não me faltando respeito. Tenho vários amigos de meninas casadas legalmente, com todo o respeito, de homens. Hein? Não estamos aqui discriminando. Eu sou muito a favor, sim. É uma pergunta porque este é um problema de ordem social. Existe um falso moralismo
de muitas pessoas que aceitam, mas que também muitos destes que dizem que aceitam não quer descobrir que o seu filho é gay, é homossexual, ou que a sua filha é. Então eu chamo isso de falso moralismo. Eu aceito, mas não na minha casa. Eu acho isso uma hipocrisia, né? Hipocrisia. É triste, né? Porque aí prefere então que o filho, como o próprio Bolsonaro fala, prefiro que o meu filho morra do que seja gay. Então vai se tratar, cara. Bom, o Ralf fala aqui, ó, ele não, nem Haddad, nem Bolsonaro, mas fica a dica. Só o que ele gastou em ciclofaixas, ele quem? Haddad, o Haddad, né? O que ele gastou em ciclofaixas, meu Deus do céu, ele arrumaria toda a malha viária de São Paulo e já acabou tudo, não serve para mais nada. Hiper, mega, super faturado. Então ele deu uma dica, né? Ele Ralf, nem Bolsonaro, nem Haddad, mas fica a dica. Olha lá, eu não gosto quando a produção começa a mostrar o dedo, 5 minutos, 4 Falta minutos. 2. Tá vendo? Bom, não se uso de armas tem um procedimento antes, Parreira. A Polícia Federal, na irresponsável e total ponto, e a tal ponto até mesmo a gente que já tem, é tão difícil renovar, é aquilo que o Oscar estava falando aqui, é tão difícil renovar um porte de armas. Então há controvérsias desse negócio de falar que o Bolsonaro vai armar todo mundo vai sair matando, atirando. Não vai não, vai ter dificuldade, vai ter regra para uma pessoa pegar aí um porte de armas e adquirir armas. A Célia Soler diz assim, olha, 4 mil reais um metro da ciclovia que não leva a lugar nenhum. Com certeza foi o pior prefeito de São Paulo, Juliana. Acabou com milhares de comércios que não podem mais ter estacionamento na sua porta. A Cristiane Magalhães diz assim, meu querido J. Parreira, nossa preocupação aqui na ilha está sendo a balsa. Tanta dor de cabeça está nos dando a Dersa. É verdade. Está nos dando a Dersa. Estamos ansiosos para a eleição do futuro governador do estado. Sou a favor da privatização. Pergunta aí para a Juliana se ela é a favor também da privatização da balsa. Olha, na verdade eu ainda tenho dúvidas, porque não sei como que vai funcionar isso na prática, né? Eu não sou a favor de nós termos ponte, né? Porque nós somos uma ilha e tem que ter restrição sim, como Fernando de Noronha, o direito de ir e vir, de passear é uma coisa, de morar é outro. A gente tem um grande problema e precisa ser melhorado isso na ilha de fiscalização sim. E o problema da balsa, que é enorme, que a gente fica às vezes, quase que eu não chego aqui hoje por conta disso, é imenso, né? A falta de vontade de melhorar, a gente só tem balsa sucateada, tá sempre no conserto, não funciona, tem uma promessa de aumentarmos a frota aí para o verão, mas e agora que nós estamos... Catamarãs, né? Seria muito bom, eu conheci em Santos esses dias agora um sistema, né, de travessia de pedestre, que é muito bacana, funciona porque muitas pessoas moram em Ilhabela e trabalham aqui no continente ou vice-versa. Então precisa ter uma melhoria. Qual seria a diferença dela ser privatizada agora? Qual é a proposta de melhoria? Então a gente precisa saber de tudo isso antes de fazer uma escolha. Então tem que ter um planejamento, sempre divulgar qual é a plataforma de trabalho, quantas pessoas estão trabalhando, de que forma que a balsa que está quebrada ela vai para manutenção. Tem manutenção, aliás, antes disso, porque a gente não vê, ela só quebra e vai. Se tem uma manutenção constante... Preventiva, né? Preventiva é melhor, não precisa. E não corretiva. A balsa parou aqui, que nem você viu lá, uma balsa parada em reforma, mas é porque queimou o motor, fundiu o motor, quebrou uma peça. Esta é uma manutenção corretiva, que ela pode ser evitada se existir uma manutenção preventiva. Exatamente. Eu gostaria de estar respondendo para a Cristiane, eu vejo politicamente o governo do estado é omisso. É 100% omisso. O João Dória, que é candidato ao governo do estado, aliás, eu estou que nem o Ralf, ele não, eu não sou nem Dória e nem o Márcio França. Nós estamos declinando o nosso voto pessoal aqui, nós estamos a 4 dias das eleições. Eu, no primeiro turno, e votaria no segundo turno em Scaff, Paulo Scaff, que é um bom gestor. Bom. Entendeu? Então, nem um e nem outro, nem Dória e nem Márcio França. O governo é omisso.
se o governo fosse mais responsável e exigisse a prática de um planejamento, expressão usada pela Juliana aqui reiteradas vezes, com a manutenção preventiva, não é? Agora com esses catamarãs que vem, que são balsas que cada uma tem uma capacidade para 370 pessoas sentadas. Não é? Muito bom. Num primeiro momento, em caráter experimental, não vai se cobrar, mas depois vai cobrar. E é aí que eu quero chegar, porque o nosso tempo está esgotado. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu, particularmente, sou contra a privatização e vou dizer o porquê. Qualquer empresa de ônibus transporta alguém de graça? Um passageiro? Não. Você acha que o empresário que vai privatizar a travessia da balsa, você acha que ele vai transportar pedestres e ciclistas sem cobrar como faz hoje a balsa? Não, não vai. Vai haver cobrança. Porque é um empresário e todo empresário, ele vê números, resultados. O governo do estado não vê? Vê também. Por que não cobra do pedestre a travessia de balsas e ciclistas? Porque todos nós já pagamos por antecipação com a arrecadação dos nossos impostos ao governo do estado, não é? É verdade. Você compra uma bala de 10 centavos, está inserido ali mais de 30% de imposto. E você também, pagando por alguma coisa, as pessoas têm um respeito maior, um cuidado, um zelo. A gente sabe como que são o comportamento das pessoas, né? Ver um orelhão na rua, não dão muita atenção. Então, de repente, se for um valor, acho que de R$1,50, seria viável para as pessoas atravessarem, né, todo dia. E funcionaria bem. A gente precisa desse serviço, sim. Então, você, a rigor, você acaba sendo a favor da privatização. Se tiver todo esse trabalho claro para a gente de planejamento, qualidade, de manutenção, de qualidade, que garanta o funcionamento, eu sou sim. Bom, na opinião do Gil, o Gil diz que das balsas, aqui ele está corrigindo o que ele escreveu lá atrás, o Adriano Moraes, ele diz, precisamos de políticas públicas. Eu também acho. Não é? E o Gil concordou, verdade, Adriano Moraes. Então, se o governo não fosse omisso, o governo do estado de São Paulo, se a Dersa não fosse omissa, se a operacionalidade da travessia da balsa, não só São Sebastião e Ilhabela, mas em todo o estado de São Paulo em especial, e quiçá, talvez, não sei, do Brasil, é o monopólio da família Sarney, Rosiane Sarney, etc. Eles detêm, não é isso, diretor? Eles detêm o monopólio da travessia de balsa, se não no Brasil, com absoluta certeza no estado de São Paulo. Que medo! Entendeu? Que é a Internacional Marítima, é da família Sarney. Então existe um monopólio, entendeu? O governo não cobra. Aliás, na última licitação que teve no ano passado, ou foi este ano, no início do ano, porque venceu o contrato da Marítima. Vai mudar agora, dia 25. Marítima Internacional venceu o contrato. O governo abriu uma nova licitação. Sabe em que lugar ficou a Marítima Internacional na licitação? Não. Em terceira posição. Só que ela continuou. Por quê? Porque a que venceu em primeiro lugar e a que venceu em segundo lugar naquela oportunidade não estavam com documentos ambientais em dia. Então correram atrás e agora vai mudar. Dia 25, aí ficou a Marítima Internacional, sabendo que os seus dias estão contados. E para eles, então, hoje, quanto pior, melhor. Essa é a resposta da Marítima Internacional ao povo que por longos anos bancaram a canalice deles aqui no litoral norte. Esse é o retorno que eles estão dando. Estão com os dias e horas contados, não é? E a exemplo dos últimos governos do país, independente de que pé que não importa, péssimos governos, que acabou com o país, tem que ir embora, ir para o inferno, e nós temos que mudar radicalmente todos os governos a nível estaduais, dos 27 estados e o Distrito Federal, e também, por que não, Juliana Horta, e não estou aqui defendendo o candidato Bolsonaro, eu já disse, poderia ser o Oscar, você, eu, presidente da República, o Aloysio, mas temos que mudar, vamos experimentar o louco, o novo, porque o que está aí e quer voltar no poder, já teve a oportunidade de fazer, não fez. Como é que agora o PT, o Haddad, vem e divulga que se ele for eleito, ele vai baixar o gás
para R$ 49. Por que ele não fez isso? O partido dele não fez isso quando esteve no poder? Agora ele vem falar que vai dobrar o valor do Bolsa Família. Para dobrar o valor do Bolsa Família é possível sim. Sabe de que forma? Diminuindo a corrupção do Bolsa Família. Aliás, o outro candidato, que é o... poderia diminuir também. Ele já falou que ele vai aumentar o Bolsa Família porque vai acabar com a roubalheira do Bolsa Família. E poderia diminuir também os salários magnatas de todos esses deputados. É um absurdo. A gente deveria melhorar o salário de professor, segurança, bombeiro. Se fosse baixar o gás, não tinha dado a refinaria pro outro, né? Não é não? É verdade. Sabe, então, bom, Juliana, nós temos que encerrar o programa, mas vamos lá. Eu queria encerrar de uma forma mais doce, apesar de todo esse discurso que a gente fez aqui ser excelente e importante para a gente refletir, né? Mas eu tenho um convite cultural, uma peça gratuita em São Sebastião, que é um pessoal que vem lá na sua terra, lá de São José do Rio Preto, que vem com a peça Vermelhinhos, que é inspirado na obra da Clarice Lispector. Então, olha só que bacana, em São Sebastião, vai acontecer, então, nessa sexta-feira, dia 26, às 18 horas, no Espaço Cultural Circo Navegador. Olha que bacana. Então, sexta-feira em São Sebastião, dia 26. Na Rua da Praia, não? Na Rua da Praia? Às 18 horas até às 20 no Espaço Cultural Chico Navegador. Então, se você tiver alguma dúvida... Chico Navegador, onde fica? Eu estou vendo aqui direitinho aqui para você. Enquanto você vê, olha, o doutor Edson Costa, eu quero agradecer muito o doutor Edson. Muitíssimo obrigado. Ele está nos desejando um forte amplexo. Aliás, o doutor Edson, a primeira vez que ele falou, pai, era um amplexus para você. Eu pensei que ele, como médico, estava me dando uma receita de antibiótico. Você sabe o que é amplexus? Não. Juliana? Abraços. Ai, que maravilha! Abraço, amplexo. Companheira, forte amplexo. Por isso, eu não tenho nada contra o idioma inglês, italiano, japonês. Claro. Eu queria ser um poliglota, mas a gente mal fala o nosso idioma, o nosso português. Que tem palavras tão bonitas, né? Obrigada pela oportunidade de aprender. Olha, forte amplexos para vocês e que o Pai Celestial abençoe a nossa pátria. Obrigada. Amém. Amém. Grande doutor Edson. O Gil também diz aqui, Juliana, você é membro de uma ONG ambiental. O que você acha dos navios que tem, que usa o nosso canal para carga e descarga? Naturalmente tem que declarar, ou seja, jogar fora a água de lastro. É difícil, hein? Mas vamos fazer essa próxima pauta no outro programa que a gente já passou. Bacana. Tem muita coisa pra gente falar, Gil. Bacana, Lembra a gente. Tá muito bom. Então, só reiterando, então, ó. Onde que é o sexta-feira começa mais cedo, às 4 da tarde. E sábado é às 17 horas, mas tem que chegar 1 hora mais cedo para pegar o ingresso. Local, Juliana. O local é na Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 826, na Vila Amélia. É no centro. Fica atrás da agência do Banco Santander, ponto de referência. Falar Vila Amélia, algumas pessoas podem saber onde é Vila Amélia. É no centro de São Sebastião, tem a padaria Elite, Banco Santander, você sobe, sentido morro, é Vila Amélia. Fica mais fácil. É o Espaço Cultural Circo Navegador. Mandar um salve aí para o Luciano Draeta, que é um grande trabalhador da cultura local. Tá muito bem. Na verdade, Juliana, para encerrar o programa, a gente começa a encerrar uns 10 minutos antes de conseguir encerrar. O nosso diretor, Oscar, já me disse reiteradas vezes que precisa rever o horário e o tempo do programa para a gente poder também dividir por blocos, né? De comentários políticos, a agenda social, de eventos, etc. Juliana, você tem 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse programa, de tudo que a gente comentou, dos vários lados. Mas pensem um pouquinho sobre isso. Eu sei que todo mundo está com pânico, como eu também, sobre o PT e tudo que aconteceu. Mas o meu medo maior, e que o mundo inteiro está vendo isso, todas as mídias internacionais, que é isso que mais me desperta. Todas as mídias internacionais veem que o Bolsonaro é um grande perigo para a nossa democracia. Então pense sobre isso também, faça suas pesquisas, use a internet para trabalhar, não só a rede social. É legal a rede social, a gente interage, mas vamos estudar muito com afinco sobre esse ponto que é... A gente não tem que ter um salvador da pátria, não existe um mito, existe trabalho. Trabalho, projeto e a gente constrói. Esse eu acho que é o melhor caminho. Pessoal, Obrigada. domingo nós vamos às urnas para escolher
o futuro presidente da República deste país. Então, sem nenhuma tendência nem de um lado nem para o outro, vote com a sua consciência. O que disse a Juliana, analise muito bem as propostas, o candidato, não deturpe nem o que diz um lado e nem o outro, tenha plena consciência do seu voto. Procure escolher o melhor para depois nós não ter que vir aqui reclamar que não está bom. Verdade, tá bom? Verdade. Bom, o Gil está agradecendo pelo convite, está aceito para continuar o assunto, não é? A Cristiane J. Parreira, convido você, Juliana e Gil, para um encontro e também aquele café em minha casa em Ilhabela. Opa! Que legal, hein? Muito bom, para mais desse papo gostoso. Então o programa é bom, foi ótimo, viu? O Ralf, abraços a todos, vem para doações, você também. Boa. Vem para doações, você também. O Adriano Moraes diz assim, adorei a entrevista e queremos o melhor para o nosso país. Pessoal, muito boa noite a todos, obrigado pela credibilidade da sua audiência, através do Canal 20, através aqui das redes sociais, na página do Facebook. O programa vai para o canal de TV Direto ao Ponto no YouTube. Nós voltaremos na terça-feira para falarmos do resultado das eleições. Tchau, pessoal. Até lá. Até terça-feira que vem. Um abraço. Fui. Abraço.